o projeto dos seus sonhos. Florindo Móveis, Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, 500, Polo Industrial. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. Fone WhatsApp 3551-5284. Qualidade e competência você pode acreditar. Com consultas e exames em um só lugar. Com aquele atendimento que você pediu. Dedicação e carinho que você nunca viu. Clínico Fácil Guaxupé. É o que você sonhava, o que você queria. Clínico Fácil Guaxupé. Facilidade e rapidez pra toda a sua família. Rua Antônio Lepiane, número 32, Centro de Guaxupé. Fone 988916500. Bom dia pra você. Na Rádio Clube. Tudo de bom. E o seu dia seja uma beleza. Cheio de alegria. De fantasia que deseja o pessoal aqui da Rádio Clube. Olá, amigos do esporte de Guaxupé e de toda a região. Bom dia, forte abraço a todos. Estamos chegando, iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é terça-feira, 23 de março de 2021. Panorama Esportivo, contando com o oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Rafael Zayat, tudo certo? Bom dia. Bom dia, João Augusto. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Paulo Júnior, Paulinho Mãe de Ná, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Martinho, bom dia, João Augusto. O futebol tá parando aí em alguns estados do Brasil, mas aqui no Panorama Esportivo não para, viu, Rafael? Sem freio, Martinho Pedro de Assis, bom dia. Chegando, né, Martinho Chevrolet sem freio, ficou legal, cara, ficou bom. Muito bom dia a nossos ouvintes da 106,5 e também aos nossos patrocinadores. Um grande abraço a todos, começamos mais um Panorama Esportivo. Começando então o esporte local, João Augusto, você tem um edital de convocação, é isso mesmo? Legal, Rafael, aí atenção, o Geraldo Marques, presidente do Esporte Clube Mogiana, ele vem por intermédio deste edital de convocação convocar todos os membros da diretoria e conselho deliberativo para a Assembleia Geral que será realizada no dia 3 de abril de 2021. Será no sábado, às 15 horas, na sede do clube, na Praça Roque Mancini, Parque Mogiana. Assunto, é claro, eleições e posses da nova diretoria e do Conselho Fiscal da entidade para o quadriênio 7 de abril de 2021 a 6 de abril de 2025. Atenção, o prazo das inscrições das chapas interessadas em concorrerem às eleições, ela vai até às 17 horas do dia 31 de março. Será numa quarta-feira. O horário da votação, das 15 às 18 horas, também na sede do Mogiana. Tá aí um comunicado do Geraldo Marques, presidente do Esporte Clube Mogiana. É importantíssimo a presença dos conselheiros para estarem presentes e votarem, né? As chapas também, as chapas que tenham interesse, elas têm aí o horário até às 17 horas do dia 31 de março, que será numa quarta-feira. E a eleição será no dia 3 de abril de 2021, é claro, sábado às 15 horas. Tá aí o Esporte Clube Mogiana também aí pleiteando aí a nova diretoria para o quadriênio 2021-2025. Ô João Augusto, vale só ressaltar que a eleição em si será realizada fora da onda roxa. Sim. Será no dia 3 de abril, então, portanto, fora da onda roxa. Sim. E se for o período de vigência da onda roxa for aumentado, como é que fica? Não, aí com certeza o Pedro, né, o Pedrão, que é conhecido carinhosamente, o Geraldo Marques, ele vai passar uma outra convocação, um outro edital em relação aí da eleição do Esporte Clube Mogiana. A gente entende que hoje o Esporte Clube Mogiana
Quem vota, é claro, são os conselheiros, não tem um número muito avantajado, um número muito forte em quantidade de pessoas. Então, aí qualquer coisa, a gente já falou com o Pedrão, ele passará também aí uma situação, se caso acontecer a mudança da eleição. Parabéns à equipe do Mujana, né, João Augusto, que vem sempre procurando se manter no esporte amador de Guaxupé, já é tradição da cidade. E ontem eu faltei, rapaziada. E aí, tem alguma notícia da Sociedade Esportiva? Pintou algo novo no pedaço? Vamos lá, Martinho. Quanto à Sociedade Esportiva Guaxupé, falamos no último dia, ainda não saiu a cessão ou concessão do campo. A prefeitura ainda não respondeu, estamos aguardando. Inclusive, nós solicitamos todas as últimas atas de concessão do campo que a gente gostaria de ter acesso. E para saber o porquê que essa diferença é muito grande agora. Porque essa parte burocrática que aumentou muito agora. A gente só queria entender isso. Nós não estamos polemizando, vale ressaltar que em momento algum estamos aqui para poder julgar se vão liberar, não vão liberar. Só que a gente queria entender. Exatamente. Então fizemos a solicitação, temos o protocolo, já está na mão o nosso protocolo na prefeitura e estamos aguardando. Quanto ao projeto que vai ser levado para frente, pela última reunião que ficou marcada, que foi feita na última terça-feira, ficou acordado que os interessados deveriam apresentar os seus projetos para ser colocados em votação na próxima Assembleia do Conselho Deliberativo. Então, provável que já no próximo mês teremos a definição de qual projeto será levado em frente. Esse projeto é aquele projeto que levantou uma certa polêmica, que as pessoas queriam apresentar os seus projetos e a presidência esportiva tem um projeto dela. É lógico que tem que ser democrático, tem que apresentar mesmo, mas vamos quem quis apresentar que agora apresente o mais rápido possível, se preparem aí, estejam prontos, porque na próxima reunião isso vai acontecer e nós não podemos deixar o negócio se alongar muito. Com relação à prefeitura, a gente sabe que está esse processo de pandemia, é muita coisa acumulada, etc e tal, mas entregar pra gente aqui as atas, né, das sessões ou concessões anteriores, eu acho que não tem muito trabalhoso assim, pelo menos eu entendo que não seja. Então a gente está dando uma certa cobrada nesse sentido, né, Rafael? No mais, a gente compreende tudo, a participação da prefeitura, que é muito importante, e sempre lembrando, sem campo, sem projeto. Até porque a própria presidente falou que não tem como assumir nenhum compromisso se não tem a cessão ou concessão do campo. É uma questão de pura lógica, né, Rafael? Na ordem das coisas, qualquer um que fosse presidente lá, ou seja de Guaxupé, ou seja de fora, a ordem é essa. Primeiro você tem que ter o campo e saber o que você faz. Não adianta você ficar inventando para depois ter que queimar a língua, digamos assim, né? Depois voltar no patrocinador, não deu certo. E agora? Né? Ainda ontem, Rafael, fui indagado à tarde. Pessoal, não. Você gastou agora, hein? Ontem fui indagado à tarde. Indagado na palavra que ontem chorei de saudade. Eu procurei no Aurélio, né? De vez em quando a gente tem que mexer lá no fundo do baú. Rafael, você disse ontem, né, que também teve algumas modificações, que a própria presidente ela pode, ela foi assim, recebeu a liberdade, vamos dizer assim, de ela mesma negociar com o pessoal que está envolvido na questão trabalhista. Isso. Então o pessoal é um ouvinte do Panorama ontem, que ele não pôde ouvir o Panorama, me perguntou, e eu falei, não, mas eu já peço o Rafael repetir novamente como que foi combinado essa situação. Inclusive, João Augusto, ela até pediu o contato das pessoas que estão envolvidas naquela ação trabalhista. Então, portanto, se você está nos escutando e está nessa ação conjunta contra a Sociedade Esportiva Guaxupé ou fez parte daquele projeto, daquele processo como um todo, liga aqui na Rádio Clube, deixe seu telefone com a Letícia, que a Rosemary Benício, presidente da Esportiva, vai entrar em contato com você. Ela quer saber um pouco mais, quer ficar próximo realmente das pessoas para que ela possa fazer uma proposta, até como foi até viabilizado pelo próprio advogado da parte. E envolve também, Rafael, os membros da diretoria, não só os jogadores, como o pessoal da diretoria. Não, aí seria mais os jogadores que são as pessoas que devem aceitar, que devem ter interesse nesse acordo. Indiretamente, os diretores têm interesse também, mas indiretamente, que eles só ficam livres desde que consiga fazer esse acordo com a parte interessada, ou então que realmente vá o processo para uma próxima instância e julgue procedente o recurso que eles colocaram, que eles não teriam culpa nenhuma do que eles estão pagando. Tá aí a explicação do Rafael.
foi bacana, né, para o pessoal que está ligado na clube do Panorama Esportivo. João Augusto, e até então, quem tinha autonomia para negociar dívida esportiva era o advogado aí dos atletas. E esse advogado que a partir do momento, Paulinho, deu sinal verde para ela diretamente negociar. Isso aí já é um bom passo. Agora, ainda referindo a documentação do campo, é que veio tudo numa hora só. Reforma de campo, pandemia, dívida da esportiva, então várias coisas que tem que ser acertado uma por vez. Então demora um pouquinho, mas no fim vai dar tudo certo, viu, Rafa? O fato é o seguinte, é que a partir do momento que já está constituído no processo uma parte jurídica, no caso o advogado que representa a parte, você não pode simplesmente ir lá e negociar direto com o cliente do advogado que já está constituído. Isso aí é antiético, pode ser até denunciado na OAB. Só pode fazer tomar esse tipo de atitude desde que o advogado em questão faça a liberação. A parte credora, né, que é os que estão reclamando, os reclamantes, eles são representados aí por seus respectivos advogados, que pode o advogado desistir da causa, mas tem que nomear um outro no lugar. Reclamante, ele não vai diretamente, ele pode até dizer lá pro advogado, ele diz pro advogado dizer pro juiz que ele concorda com o valor X, Y, o que for lá. E por outro lado, né, que é a parte do reclamado, que nesse momento, o principal representante é a Rose, mas logicamente que o advogado da Rose é quem vai também dirimir as coisas. Ou seja, os dois advogados, nesse caso acho que tem até mais de dois, né? Que a parte dos credores tem mais de um advogado. Mas enfim. Na verdade, dos credores, o Renato Ximenes. Renato Ximenes? De todos os credores? Ele é responsável por uma ação, praticamente é uma coletiva ali. Ele entrou para todos os jogadores. Para todos os jogadores. Então, mas aí as duas partes dos advogados, eles que vão estar perguntando de forma ali, a Rose é a primeira a responder para a esportiva os outros, né, os outros credores podem, inclusive, deixar por conta do próprio advogado fazer o que achar que deve. Né? Martinho, só para dar uma clareada aqui, para não ficar dúvida, eu disse que o advogado deu sinal verde para a Rose negociar diretamente com os atletas, certo? Mas ela vai negociar, só que a hora que for bater o martelo, vai os jogadores e o acordo que ela fez pro advogado, ele é que vai resolver. De todo jeito, homologa no fórum. Exatamente, isso que eu falei, deu sinal verde para ela, não quer dizer que ela vai lá e ela vai resolver ela sozinha com o jogador, não, ela vai fazer o acordo com os jogadores, chegar no advogado e falar, o acordo é esse aqui, pronto. Aí ele que vai resolver o problema. Exatamente. Só para deixar bem claro, para depois não é. Todo processo judicial, esse trabalhista principalmente, tem que ter uma homologação do acordo, o X recebe tanto, e depois do acordo é que é feito pagamento também, viu? Nada de pagar ninguém tipo em off, não. Não tem como. Não tem como. Até porque isso pode não ter valor nenhum. Isso, exatamente. Bem, nós vamos ao nosso intervalo, já nós voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Sabe como o IPVA retorna para nós mineiros? Saúde, com a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais. Segurança, o menor índice de crimes violentos dos últimos anos. Educação, conquistamos a maior nota do estado na avaliação nacional. O governo de Minas está fazendo a sua parte. Pague a terceira parcela do IPVA de 18 a 24 de março. Consulte o vencimento da sua placa em fazenda.mg.gov.br. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo.
volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Voltando então, vamos falar um pouco sobre a paralisação do Campeonato Mineiro. Isso aí, gente, a gente já era uma tragédia anunciada. A reunião na noite de segunda-feira entre representantes do governo de Minas Gerais e Federação Mineira de Futebol definiu a paralisação do Campeonato Mineiro Módulo 1 2021 com 5 rodadas disputadas até dia 31 de março, último dia da onda roxa, medida mais rígida do estado sobre o momento da pandemia. A bola volta a rolar no torneio no dia 1º de abril com a disputa da 6ª rodada. Até então, a paralisação de 10 dias no estadual compromete o calendário e exige ajustes da Federação Mineira de Futebol, em concordância com os clubes. A 6ª rodada estava marcada para 24 de março, terça-feira e quarta-feira. Sofre adiamento de uma semana e vai para o dia 1º de abril. A 7ª rodada será no dia 4 de abril, que era no dia 27 e 28 de março. E a 8ª rodada, que seria 30 e 31 de março, será no dia 7 de abril, mas com um adendo. Portanto, a fase classificatória a partir da 11ª rodada irá terminar no dia 25 de abril. Então as semifinais acontecem no dia 2 e 9 de maio. O que acontece? Postergou aí praticamente de uma semana, 10 dias, até enxugar o calendário e poder finalizar. A intenção era que justamente a final acontecesse na mesma data. É o que estava sendo previsto, que a final acontecesse na mesma data, para não criar esse efeito cascata, sempre jogando uma semana para frente, uma semana para frente, uma semana para frente. Então, a Federação Mineira ainda está tentando para ver se consegue finalizar o Campeonato Mineiro já na data que estava previamente programada. Aí tem um risco, Rafael, se isso realmente vier a acontecer, mas esse risco é um risco que pode ser negociado entre os times e até mesmo entre os próprios jogadores, porque tem uma regra, o jogador não pode jogar com menos de 72 horas. É a famosa Lei Pelé. A Lei Pelé. Então, os jogadores, deixar o jogador ciente que, neste momento atípico, pede para cada um que entrar em campo, ou até mesmo o clube todo, assinar um termo lá dizendo que concordam em jogar um intervalo menor, para que os jogadores não venham processar o clube lá na frente. Porque um problema, a gente resolve um problema e cria outro. Para que, se não encurtar aí a distância entre um jogo e o outro, pode não ser concluído na data prevista. Sabe o que eu vejo já, Martinho? A gente está numa onda roxa, um momento muito mais delicado do que o ano passado, com um número absurdo de mortes diárias. E o que acontece? O futebol não muda o calendário. Me explica por que não poderia ter ficado sem estadual esse ano. Pois é, aí tem a cota de TV, tira. Tira a cota de TV. Agora a gente está falando aqui do estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, mas já tem muitos estados no Brasil afora que eu tive fazendo a pesquisa que também paralisaram ou até mesmo adiaram, né? Alguns campeonatos que estavam marcados para começar essa semana tiveram a ideia inteligente de jogar para jogar para 2 semanas para frente. É o caso do Campeonato Acreano. É um campeonato que não tem grande expressão no futebol brasileiro, mas é só para servir de exemplo aqui. E tivemos aí o Campeonato do Rio Grande do Norte paralisado, mas o problema que eu vejo, etc e tal. Para mim o problema, Martinho, não adianta adiar. O adiar vai acontecer o que aconteceu ano passado. Vai chegar uma hora que você vai ter que jogar 3 vezes na mesma semana. E não dá. Aí os times realmente vão sofrer com isso. A jogada era cancelar alguns jogos. Agora, não começou os outros campeonatos até agora, exceto Copa do Brasil, que a primeira fase já foi disputada. Por que não? A Copa do Nordeste está em andamento. Então, mas é estadual. Praticamente o estadual. Praticamente estadual. Então, o que acontece? Ao meu ver, o que dá menos fruto para os times são os estaduais. Por que não sacrificar uma parte dos estaduais, então? Mas assim, mexendo na tabela, você está dizendo? Deveria ter feito isso antes. Mas é que ninguém previa, né, Rafael? Não, previa sim, estava previsto. Essa paralisação? Estava previsto. Não, a paralisação não, mas estava previsto que os números só aumentavam. Não, isso estava sim, mas só que o futebol, ele não trabalha exatamente igual a gente pensa, não. Eles querem jogar e cumprir com a televisão e fazer caixa e etc e tal. Como não tinha essa previsão, mas não era uma previsão formal, uma previsão jurídica, como aconteceu, por exemplo, no estado de São Paulo, que foi o primeiro que reagiu com isso. Então os times foram jogando, como quem diz, vamos até onde der, né? Inclusive a própria Federação Paulista não quis nem parar o campeonato, parou, agora concordou, mas no comecinho lá não quiseram parar. Então, agora para você ver, viu, Rafael, esses campeonatos aí, vários campeonatos regionais aí do lado do Nordeste pararam alguns campeonatos, mas a Copa do Nordeste continua firme. Agora tem outra coisa também.
igual em Minas Gerais, vamos falar de Minas Gerais. Não vai ter a rodada, não vai ter a sequência deste Campeonato Mineiro, que vai ser a partir do dia 1º, só que os clubes continuam treinando, mesma coisa. O clube não vai parar de treinar. Então, sei lá. Na verdade, é uma tremenda bobagem, né, gente? Porque os clubes não sabem o que fazer e fica tapando sol com a peneira. A minha opinião particular, se tivesse que parar, pararia todo mundo. Porque a Copa do Nordeste, por exemplo, está em andamento, mas vai dar problema também, porque em alguns estados. A Copa do Brasil tá parando. A Copa do Brasil também não parou. Vai ter jogo em Volta Redonda, né? Vai ter jogo lá em Volta. Olha, pra você ver. Vários jogos em Volta Redonda. Rio de Janeiro é um problema diferente ainda do resto do país, que só 2 cidades do Rio de Janeiro paralisaram, o resto não. Até dentro do estado tá. Mas não faz sentido, gente. É igual a gente tá falando. A gente tá falando da paralisação do Mineiro, aí nós já fomos pro Paulista, já fomos pro Carioca. Então, já que é assim, vamos continuar. Hoje nós temos jogo pelo Campeonato Paulista. Nós temos um jogo entre Mirassol e Corinthians, João Augusto. Olha, eu vou dizer, Rafael, que a Federação Paulista de Futebol tá bagunçando o futebol brasileiro. Bagunçou o coreto. Porque veja bem, o chamado rei sem medalha, o rei sem coroa. A federação, a palavra até antiga, o pessoal fala, tá chuchando tudo quanto é jogo aí do Campeonato Paulista, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A Federação Carioca de Futebol, a FERJ, será que houve um entendimento com o prefeito do Rio de Janeiro, com os clubes do Rio de Janeiro, para que jogue. Quantos jogos vai acontecer lá no Raulino de Oliveira, na Volta Redonda? Hoje tem jogo, é possível que amanhã também tenha jogo de times paulistas, e é provável também que na sexta-feira tenha jogo de times paulistas, gente. É vergonhoso. Agora, será que esse pessoal, a FERJ, governo do Rio de Janeiro, os clubes, enfim. Não, eles falaram, gente, aqui não vai ter mais, aqui não pode ter, aqui tá legal, aqui não estamos tendo, não é que não tem, mas tá o número da pandemia, tá controlável, vamos dizer assim. Agora vem de São Paulo, vai jogar, de repente até a rodada dupla. Eu entendo que a Federação Paulista de Futebol tá dando aí. Tá vergonhoso. Querendo mandar no futebol brasileiro. Não é por aí. E algum desses jogos aí ia ser realizado aqui em Minas Gerais, né? Tinha jogos aí no Espírito Santo, só que o governo de Minas Gerais, o prefeito, tudo, não aceitaram, mandou lá para o Rio de Janeiro. Você está falando do Raulino de Oliveira, que fica lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Lá nós teremos jogos dia 25 na Copa do Brasil, nós teremos dia 26 também na Copa do Brasil, e teremos dia 27 já jogo da segunda fase da Copa do Brasil, que vai ser o primeiro jogo da segunda fase, Corinthians e Retrô. Agora nós teremos também no Julito Coutinho, Mesquita, né, no Rio de Janeiro. Nós teremos também o Ipiranga e Santa Cruz também no Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro está abraçando uma causa aí que para mim estão chamando perigo para cima deles, mas eles é que tem que decidir. Você quer ver também, Martinho, aproveitando aí, o Mirassol vai jogar com o Corinthians hoje. Esse está aí, está programado, esse está confirmado, 21 horas no Raulino de Oliveira. Agora, eu já vou falar assim, o desespero. Até me perdoa te cortar, João Augusto, mas por que iniciar a quinta rodada sendo que o resto está parado? Para você ver. Você vê a organização que é a Federação Paulista de Futebol. Mas aí então, aí que tá. Eu acho que eles não estão entendendo que esse campeonato, por exemplo, estadual, que todo mundo fala que realmente é o campeonato de menor expressão dentre os outros que são disputados, não deveria ter sido disputado. Ou então fazer diferente. O Carioca, por incrível que pareça, a gente sempre criticou, mas esse ano eles mudaram. Ao invés de fazer vai e volta e muda Taça Guanabara, Taça Rio, Campeonato da Esquina, do Morro, do não sei o quê. O que eles fizeram esse ano? Juntou tudo do campeonato Carioca com 11 jogos no primeiro. Acabou, depois já é mata-mata. Isso. Mas Rafael, veja bem. A Federação Paulista está empurrando. Se acontecer um problema lá no Raulino de Oliveira, algum problema de Covid, da pandemia, gente, que o trem está sério. O que acontece? Federação Paulista. Não, peraí, nós conversamos com eles aceitaram, então o problema não é nosso. Vai jogar em cima da Federação Carioca de Futebol. Isso é verdade. Vai em cima do governo do Rio de Janeiro, em cima os que sofrem, é os clubes carioca. Em vez de nós tocarmos o nosso, que nós estamos bem, está controlado, vai trazer gente de fora para fazer onde a gente vai trabalhar, onde ele vai jogar. O fato que chama mais atenção aqui é justamente porque não tem critério.
Claro. Qual é o critério de começar a quinta rodada sendo que você não vai terminar? Olha, eu fico me perguntando por que vai ter Mirassol e Corinthians e os outros 11 jogos da quinta rodada? 11 não, 11? Não. São 12 clubes. São 16 clubes. 16 clubes, 8 jogos. Tira 8 jogos, né? Isso, 8 jogos. Então os outros 7 jogos. E aí, vai ter também? Provável, será que terá também? Não tem nem data. Não tem nem data. Pois mas a pergunta é, será que terá? Por quê? Por que o Corinthians agora tem que jogar aí só porque, eu não tô nem falando de Mirassol, porque eu penso aqui que o Mirassol, por ser do interior, não deve estar jogando para cumprir o que o Corinthians quer. Agora, qual é o interesse do Corinthians nisso? Tem mais, Rafael Martins, Paulo Júnior. Vai castigar. O Raulino de Oliveira hoje é considerado um estádio de primeira linha, um estádio de elegância, que um dos melhores que nós temos. Com o gramado, justamente. Quantos jogadores pisando em cima do gramado? Joga em cima do jogo, fica careca o campo. João, 2 jogos por dia. Mas eu acho que esse aí é o menor dos problemas, viu? É o menor dos problemas. Porque eu depois. Também. Eu confesso que isso aí eu nem passo pela cabeça, porque com tudo que a gente está falando que pode acontecer, o gramado em si, gente. O gramado planta de novo. É aglomeração de pessoas também, gente. Aglomeração, vai ter rodada dupla, vai ter jogo duplo, tudo. Agora, será, Martins, que a federação está forçando? Está forçando, no meu entendimento, está forçando, coisa errada. É que o outro também está aceitando a força da federação? Enfim, será que os clubes, o Palmeiras, o próprio Corinthians, será que eles interessaram em jogar? Ou será que não interessaram em jogar? Tanto é que dos grandes ali, tanto Santos quanto Palmeiras e Corinthians, os 3 foram contrários, inclusive aí na justiça, para pedir a continuidade do campeonato. O único time que foi. Só o teu clube aí que. Lamentavelmente, que foi contrário a isso foi o São Paulo. Lamentavelmente. Mas ele entrou com a resto da turma agora. Entrou. Mas veja bem, Rafael, será que. Ficou feio, né, Martins? Ficou feio. Mas eu diria, o investidor, aquele que apoia, que patrocina o clube, exemplo. Vamos dar um exemplo do Palmeiras, da Crefisa. Tem a marca da Crefisa, todos os jogos. Vai suspender 2 semanas, 15 dias, não vai aparecer o meu produto, a minha marca, não está mostrando ela, não está aparecendo. Será que lá na frente, não vou bancar esse meio de salário, enfim. João, aí tem um detalhe, que eu vou tentar explicar aqui. Nessa pandemia, todo comerciante está perdendo. Eu estou falando do ponto de vista financeiro e até psicologicamente. Por que a Crefisa não pode perder? Exato. Essa é a pergunta. E detalhe, isso aí é questão contratual. A questão contratual que independe de atividade física, acho que é mais da parte jurídica do que mesmo a parte desportiva do próprio clube. Então, com essa situação, o que a gente trocado em miúdos aqui, o que a gente entende? Nada. Por quê? Porque vai ter um jogo, começo da rodada, não vai terminar, foi adiado os outros 7 jogos, aí a 6ª rodada também não vai ter, a 7ª rodada também não vai ter, aí depois a 8ª rodada é provável que volte na data que estava prevista, e essas 3 rodadas depois faz aqui, bate tudo no liquidificador, vamos ver o que dá. A bagunça de rodada, perturba a gente. Tem mais um detalhe que nós estamos deixando para trás aqui, o Corinthians nem vai sair do Rio de Janeiro depois desse jogo contra o Mirassol, e ele vai ficar lá esperando o retrô, que será o primeiro jogo da 2ª rodada da Copa do Brasil. Todo o resto da Copa do Brasil vai ficar parado. Ou seja, será que vale a pena o Corinthians permanecer como disse o Rafael Martins, a Copa do Brasil, será que é necessário dar sequência? Será que você não pode parar? Peraí, ué. Agora, no ano passado, 2020, a gente questionou muito isso, que a própria UEFA, todas as outras federações desportivas, todas elas mudaram o calendário, menos CBF e Conmebol. Simplesmente, CBF e Conmebol falou assim, não vamos desmarcar um jogo, vamos fazer todos e vamos ver o que vai dar. E deu no que deu. Agora, particularmente, eu acho que chegou no momento aqui que tem que realmente encurtar campeonato. Pelo que a gente está acompanhando, não serão todos vacinados. O Campeonato Brasileiro, antes de começar, o que tinha que fazer? Reduz para um turno. Ao invés de fazer ida e volta, turno só. Falou, jogo mata-mata. Mata-mata não diria, porque vai. Faz um turno e faz um mata-mata depois. Faz um mata-mata no final. Faz um turno e faz assim, um mata-mata entre os 4 primeiros colocados. Acabou, exatamente. Ele fica curto, ele fica até mais dinâmico. E não perde a característica do campeonato, não. Então, são ideias que esse pessoal que estão à frente da Federação Paulista, própria Mineira, Carioca, assim vai.
Tem que mudar um pouco o rumo, o pensamento. Tem outras formas, outros modelos de fazer. E fica bom, não perde a dinâmica. E tem muitos jogadores e até treinadores aí favoráveis à paralisação. Quem puxa essa fila é o Lisca, que parece que a gente chama ele sempre de Lisca doido, mas pra mim aqui parece que é o mais consciente do pessoal. Ô Martim, então, mas para isso acontecer, teria que ter o aval de todos os clubes, das diretorias, das federações, e eu vou te contar, se tem um setor que é mais desunido, é o tal do futebol, viu? Os clubes um quer, outro não quer, o Rafael citou o exemplo aí do São Paulo. Então é muito difícil. A gente comentar, falar, né? Apresentar soluções é fácil. Na teoria é uma beleza. Agora na prática, na hora que vai lá, chama os clubes lá, vocês querem, vocês não querem, nossa, aí o bicho pega. Então, realmente é por isso que o futebol brasileiro está essa bagunça, não tem união dos clubes, principalmente dos clubes grandes. Antigamente era o clube dos 13, hoje já não existe mais, mas antigamente parece que o futebol tinha mais união. Hoje virou realmente o que vocês falaram, virou realmente, Rafael, uma bagunça. São as federações, igual a CBF, o campeonato da Copa do Brasil vem com a mentalidade, os campeonatos estaduais é outra mentalidade, você pega o futebol sul-americano é outra, então fica muito difícil. Cada um quer que prevaleça a sua regra. É isso. E o atropelo? O atropelo que eu quero falar assim, São Bento foi avisado, foi comunicado na última hora, o São Bento que também estava programado para jogar hoje, rodada dupla. Ia jogar na Independência, né? Não, em Volta Redonda, São Bento e Palmeiras. Ia fazer a rodada do primeiro São Bento e Palmeiras, depois Mirassol e Corinthians. Agora o pessoal Aí eu já acho diferente. Por quê, João? O jogo entre São Bento e Palmeiras é justamente um jogo atrasado. Se falasse que ia acontecer um jogo atrasado, isolado, para poder equilibrar e todos ficarem com o mesmo número de jogos e tudo mais, eu até entendo. Até ainda faz sentido. Eu até entendo. O que eu não entendo é abrir a quinta rodada para um time só. É o caso do Corinthians. Exato. É o caso do Corinthians. Agora, o bom senso não está prevalecendo. Rápido intervalo comercial, gente. A gente já volta nessa discussão que tem pano pra manga. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Em Minas, a cultura transforma a vida de milhares de pessoas. Gente que vive da cultura e gente que não vive sem ela. Palcos, danças, shows, museus, cinema, literatura e arte. Hoje a CEMIG é a maior incentivadora da cultura mineira. Conheça a programação cultural incentivada em cemig.com.br ou acompanhe nossas redes sociais. Cultura, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Pela Clube com o Panorama Esportivo. Continuando então, agora sim vamos falar um pouco mais de futebol, vamos falar de Campeonato Paulista, justamente desse jogo que acontece hoje entre Mirassol e Corinthians. Martinho, o Corinthians deve ir a campo então com Cássio no gol, Gil e Gemerson na zaga, Fábio Santos e Fagner nas laterais, Cantígio e Gabriel como volante, meio campo deve ir com Casares e Otero e Rodrigo Varanda, e centralizado no ataque, no comando do ataque, o Jô. Até então, esse é o time do Corinthians pro jogo da noite de hoje. É o que tem de melhor? É o que tem de melhor. Pra mim não tem muita surpresa não, né? Rodrigo Varanda
Começando não, já tá aí com 5, 6 jogos na equipe do Corinthians, se firmou na posição e para mim já merece lugar de destaque. A zaga é incontestável, é a melhor zaga que o Corinthians tem, ali os 2 laterais e o miolo de zaga. O Corinthians, para mim, é o Corinthians forte. O que muda ali para mim é só a saída do Matheus Vital, que justamente porque ele fez uma artroscopia no joelho direito e não tem condições de jogo, mas ele vinha jogando muita bola. Entrou o Otero no lugar? Entrou o Otero no lugar. É a única alteração realmente. Que eu acho até que o Corinthians perde um pouco isso aí. Nesse momento eu sou mais um Natero. Mas o Vital tá jogando bem mais. Tá jogando bem mais então, tá jogando bem mais também. Paulo Júnior, o Corinthians consegue beliscar esses 3 pontinhos na noite de hoje ou não? Consegue. Ganha? O Corinthians vai com o time, vai com o melhor que tem. Agora eu tô com você e assino embaixo. Pra mim, o Matheus Vital é muito mais jogador, é um jogador mais aguerrido, jogador que tá se acertando, tá crescendo o futebol dele dia a dia. Então, acho que a única baixa que o Corinthians vai ter realmente é a ausência dele. Mas o Corinthians é favorito, o Corinthians é favorito. Para complementar o que você falou, ele perdeu realmente o Matheus Vital, autor de 3 gols nos últimos 5 jogos na temporada 2021. Então, realmente, é alguém que faz a diferença nesse time do Corinthians. Por sua vez, o Corinthians ganha com os arremates de longa distância do Otero, João Augusto. Tá aí, é o jogador da bola parada, né? O jogador que faz a batida forte na bola, joga um pouco mais à frente. Mas tá aí, é o time que o Wagner Mancini vem mantendo. Algumas dúvidas, né? O Contígio ou o Ramiro. Eu ainda prefiro jogar com o Contígio, o Ramiro como opção. Casares também aí tem um certo equilíbrio. Então, no momento, é o que o Corinthians, que o Wagner Mancini acredita, eu também estou com ele, que o tem de melhor da formação do Corinthians. Agora, eu não tenho 100% de credibilidade na vitória do Corinthians, não. Eu disse que o Corinthians é o melhor time, é o mais forte que o Corinthians tem, mas nós temos que lembrar que o Mirassol tem causado surpresas aí no Campeonato Paulista e nas suas participações no futebol como um todo. Vem em alta, vem muito forte a equipe do Mirassol. Não seria inclusive líder do Grupo C. Isso, líder do Grupo C. Não seria novidade nenhuma vencer o Corinthians Grupo lá no Rio. D, desculpa. Grupo D. Só para você foi muito objetivo, mas só para o conforto do Mirassol, eles iam viajar de ônibus, em torno de 10, 11 horas de viagem. A diretoria se prontificou, não, nós vamos viajar, nós vamos de avião, entendeu? Então, para facilitar, para o jogador chegar descansado, mas eu vou concordar, ter a opinião do Martinho, gente, respeita o Mirassol. O Eduardo Batista está fazendo um trabalho muito belo, um belo trabalho no Mirassol. Vamos respeitar, é um time bem arrumadinho, bem organizado, é um time que joga para cima. Então, o Corinthians precisa respeitar sim o Mirassol, mas que o Corinthians é favorito, isso. E o Mirassol está entusiasmado, né? Porque na chave dele aí, olha, Mirassol, Guarani, Santos e São Caetano, ele é o primeiro aí, tá na cabeça aí da chave. Então, ainda não perdeu no Campeonato Paulista, 4 rodadas. Logo no final do programa a gente já fala os palpites para esse jogo aí de mais tarde. E quem vem só para fechar do Mirassol, quem está muito contente no Mirassol é o goleiro Alex Muralha, fazendo uma campanha no Paulista formidável. Na própria Copa do Brasil, que foi eliminado. Tomou peru no último jogo, você vai me falar que é um trabalho formidável. Mas isso acontece, mas não acontece, não. Ele vem crescendo aí, salvando, jogando bem para a equipe do Mirassol. O senhor está contra o goleiro Alex Muralha? Leva ele para tua casa, então. Não, senhor, o senhor está contra ele. Não, o senhor está batendo fora do burro. O homem está jogando muita bola. Deixa eu entrar nessa briga aí. Quando o Muralha deixou o Rio de Janeiro, ele jogava pelo Flamengo, né? Exato. Jogava pelo Flamengo. Olha, eu vou te contar uma coisa, viu, João Augusto? Ele saiu quase que tocado, escorraçado do Rio de Janeiro, porque ele comeu de frango e jogou mal pra caramba na época. O João vai levar ele pra casa. Não, mas os senhores aqui, amigos da bancada, os senhores sabem que ele foi martelado lá no Flamengo. Ele foi castigado no Flamengo. Você entendeu? É claro, ele não merecia. Não merecia? Não, mas não. Tomou alguns planos, vamos falar dizer assim, alguns gols, mas não deram mais oportunidade pro cara. Ele teria que ter continuado. Foi pro Curitiba, foi bem no Curitiba. Tomou um peru atrás do outro. Não, mas ele foi bem no Curitiba. E no Mirassol hoje é o cara. O Muralha tá só com o nome de Muralha. Vamos falar a verdade. De cerca, de mura, passou pra Muralha agora. Não vou nem falar nada pro João depois dessa. Toca o barco. Continuando então, Campeonato Carioca, hoje nós temos também mais um jogo pra noite de hoje, Martinho.
Nós teremos jogos no noite de hoje. Tá com você e Paulinho, deixa eu ver aqui, eu tô sem a lista. Tem 2 jogos hoje, Campeonato Carioca. Vamos lá, 15h30, Resende, Volta Redonda. E às 18 horas o Boa Vista e o Fluminense. Pois é, o Fluminense aí até então que deve ir com o time, deve ser mantido o time, o Roger Machado deve manter o Ganso jogando como falso 9, porém, ele já está começando a tentar integrar aquele time que estava titular na temporada 2020. Nós temos aqui o provável Fluminense, que deve ir a campo então com o Marcos Felipe no gol, Calegari e Danilo Barcelos nas laterais, Matheus Ferraz e Nino na zaga. Esses 5 jogadores já é o que estava jogando na temporada 2020. O primeiro volante é o Wellington, meio campo Iago Felipe e Michel Araújo, na frente o centralizado no ataque, aí sim deve jogar o 9, o Luca, e jogando como ponta Gabriel Teixeira e Caio Paulista. A questão do Ganso, até então eu puxei a matéria justamente falando sobre isso, é porque ele gostaria muito de jogar como falso 9, porém, na última hora ele foi poupado, ele não foi nem relacionado para essa partida de hoje, por conta justamente dessa pré-temporada que foi feita, que praticamente emendou. Então, pelo próprio Roger Machado, ele justificou que ele manteria o Ganso de fora hoje do jogo, por conta que ele jogou praticamente os 90 minutos no jogo do final de semana e ia poupar ele dessa rodada. Mas eu não acho que é só por esse motivo não, viu? O Ganso... Eu achei estranho essa poupada de última hora. Mas ele vem... Isso é que eu ia falar. Ele não vem apresentando futebol e ele assumiu a posição aí de reserva mesmo. Ele, pra mim, ele tá devendo muito, ele é um bom jogador, tem talento, mas ele, por exemplo, falso 9, ele não tem velocidade para isso, pelo menos no momento, né? Nesse futebol que ele tá apresentando, ele tá muito lento. Mas o falso 9 não precisa de tanta velocidade, é mais técnico. Mas não, técnico ele até tem, mas na hora de fazer o pivô, na hora de andar na frente da linha da bola, porque a bola... Ele tem que andar um pouco na frente da linha da bola ali, o falso 9. Às vezes até da linha da bola para frente. Aí precisa de velocidade. Para trás, para não ficar impedido. Não, assim, no andamento do jogo. Sim. Lógico. Não é lá dentro da pequena área, não. Então, esse falso 9 aí, no caso, é o esquema que eles estão querendo, querendo colocar o Ganso. É o seguinte, ele fica na intermediária, chega como homem surpresa na boa, né, João Augusto? Pegando a sobra, aí ali ele se sai muito bem, porque ele tem bom domínio. Ele tem uma visibilidade muito boa, tem uma visão muito boa de jogo. Ele não dá certo para colocar ele lá de 9 para brigar com o zagueiro. Mas aí não. Ele vai, isso, pode. Mas aí para ele vir na intermediária e trabalhar a bola e chegar como uma surpresa batendo e chutando para gol, ele vai dar certo no esquema. Aí dá mais, no último jogo o Fluminense ganhou, somou os 3 pontos com o gol dele, que ele fez dentro da pequena área. Eu já penso diferente. A gente não sabe os bastidores do Fluminense, mas fez o gol da vitória no jogo passado, muito bom. O chamado falso 9, que todo mundo roda, não temos um centroavante definido, de ofício, fixo. Mas eu já entendo que isso aí ele foi barrado como opção, mas por parte técnica, alguma coisa que ele não correspondeu. É o que eu tô te falando. Pelo que foi divulgado na imprensa, então, o Roger Machado poupou ele do jogo de hoje. Eu achei estranho porque a primeira instância foi nós tivemos algumas declarações dos bastidores do Fluminense, onde falaram que ele queria jogar como falso 9, aí agora ele poupou. Então isso que eu achei estranho. Apenas isso. Só para não polemizar mais. O outro jogo da noite de hoje, falando ainda do campeonato Carioca, Paulo Júnior. Segundo jogo o Resende e o Volta Redonda, né? Pois é, Resende e Volta Redonda aí. Será que o Voltaço segura a ponta aí, Martinho? Olha, eu tô no negócio. O Resende tá lá embaixo. Já o Volta Redonda... É o primeiro colocado. Hein? É o primeiro colocado. Do Campeonato Carioca? Não, Volta Redonda. É o Volta Redonda. Não, eu tô falando Resende. Eu falei Resende vem lá embaixo. O Resende vem em 10º lugar e o Volta Redonda em primeiro lugar. É quase que um jogo dos extremos. É que eu comecei falando do pior pro melhor, né? Agora, com relação... Você inverteu a jogada. Começando falando do pior pro melhor. Inverti a jogada, realmente. Mas em vez de dar o destaque pro melhor, eu fui dar o destaque pro pior. Bom, voltando aqui. Volta Redonda é líder, né, do campeonato. Tá aí com 10 pontos, até na frente do próprio Flamengo, então com a mesma quantidade de jogos, mas isso não quer dizer muita coisa também, porque o campeonato ainda está no começo, tem muita bola para rolar. O Volta Redonda hoje,
eu tenho certeza e absoluta, ele tem tudo para vencer o Resende, placar 2-0, mais ou menos, até mais do que isso, em função do que já apresentou. Pode ter surpresa? Pode, futebol é cheio de surpresas. Mas a realidade mostra um Resende mais forte, mais conciso, principalmente aí no que se refere do meio campo para frente. Isso comparando com o Resende só, né? Não é comparando com todos os times do Clube do Rio, não. Entre Volta Redonda e Resende, Volta Redonda é muito superior. Falando agora ainda de campeonatos estaduais, mas agora vamos pro Gaúcho. O Grêmio jogou na noite de ontem, João Augusto. Tá aí o jogo realizado, né? O São José, jogo realizado em São José 1, Grêmio 1. Luiz Eduardo marcou para a equipe de São José. E o Pedro Lucas, garoto da base, garoto promissor, fazendo seu primeiro gol como profissional pela equipe do Grêmio. Empate em 1-1. O Grêmio também com uma equipe aí totalmente alternativa, né? Mas aí... Posso falar o destaque dessa partida para mim, João? Para mim o destaque dessa partida vai para Léo Chu. Léo Chu? O Léo Chu, sabe por quê? Tá negativo. Porque ele foi expulso porque ele fez 2 simulações de pênalti. Então ele tomou 2 amarelos por simulação de pênalti, ganhou aí o título da escolinha do Wolf Maia de artista e tomou um cartão vermelho e caiu fora. Eu achei que você ia falar do Ferreira, porque o Ferreirinha, ele participou intensivamente no jogo e deu passe também no gol de empate, né? Pra mim o destaque foi pro Léo Chu. Se você tiver oportunidade, dá uma olhada depois nos melhores momentos pra ver os 2 pênaltis que ele tentou cavar lá. Eu tô falando destaque positivo agora. Mas com certeza ele vai ser chamado a atenção, né? Se ele não for chamado pro próximo jogo, pelo menos pra próxima novela das 9, é certeza. mas mesmo assim vai ter que fazer um curso de teatro, né? Porque não funcionou. Vamos ao intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. A emoção simples, a comunicação que você gosta. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Depois de tanto tempo que eu trabalhei, é hora de curtir, chegou a minha vez. Vou me aposentar pra viver o melhor da vida. Quer aposentar? Teve seu benefício negado? Quer revisar seu benefício? Agende seu horário pelo telefone. Ligue agora no 99725-9475. Estamos na rua Major Anacleto 79B, ao lado do Hotel Marambaia, em Guaxupé. Aposentar Brasil. No CNA, tamo junto desde sempre. Agora, ainda mais. Sala de aula, no escritório, em casa, tanto faz. Aula de inglês? Online ou offline? Pro CNA não muda nada. Cada um é do seu jeito. Cada amigo é do peito. Tamo junto, compartilhando, aprendendo, te convidando. Bem junto. Tamo together. Matricule-se já. CNA. Juntos é o nosso jeito. CNA Guaxupé, telefone 3551-7495. CNA Guaranésia, telefone 3555-3453. Qualidade e competência você pode acreditar, com consultas e exames em um só lugar, com aquele atendimento que você pediu, dedicação e carinho que você nunca viu. Clínica Fácil Guaxupé, é o que você sonhava, o que você queria. Clínica Fácil Guaxupé, facilidade e rapidez pra toda a sua família. Rua Antônio Lepiani, número 32, Centro de Guaxupé. Fone 98891-6500. O cinema voltou. Participe da promoção Maravilhas Cine 14 Bis. Vista-se de herói ou heroína da DC Comics. Poste uma foto, marque nossa página. Use a hashtag. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo.
Panorama Esportivo pela Clube de Guaxupé. Tô sentindo que o Paulo Júnior quer falar uma notícia do Gabigol aí pra gente. Fala, Paulo Júnior, solta a voz. Ué, pois é, rapaz, foi marcada a audiência aí do Gabigol no dia 20 agora de abril, lá em São Paulo, né? Referente àquele cassino, aquelas coisas todas lá do Gabigol. Agora eu vou te contar uma coisa, viu, Rafael? É brincadeira, né? Fizeram uma proposta pro Gabigol, é o seguinte, ó, você pega um mês de xadrez ou você dá 100 cesta básica. Adivinha se você for capaz, o que ele escolheu? Passar um mês. Não, é uma vergonha. Né? É uma vergonha. Principalmente, eu acho que esse plano de ação aí quem somos nós para julgar esse tipo de acordo, tendo em vista que não temos conhecimento da área. Mas eu acho que tinha que julgar caso a caso. Uma coisa é você falar pro Paulo Ruinho aí que vai falar, vai fazer algum acordo e vai pagar 100 cesta básica. Uma coisa é falar para um Gabigol da vida que ele é uma referência, que realmente ele envolve hoje uma nação. E ele faz coisa errada e fala assim, ô filho, dá 100 cesta básica. Pra brincar, ele tinha que dar no mínimo umas 5.000 cesta básica. Agora eu quero ver, viu, Rafael, que aí eu vou ficar atento a esse caso aí, vou procurar as informações, vou seguir eu vou seguir de perto isso aí. Eu quero, no final da fritada dos ovos, eu quero saber o seguinte, lá tinha 350 pessoas nesse cassino. Todas as pessoas vão dar 100 cestas básicas? Não, talvez nem. Porque os direitos são iguais. Se ele estava lá e ele foi multado a 100 cestas básicas, os 300 e pouco também que estavam lá tem que dar 300 cestas básicas. Por que ele? Porque ele tem que dar cesta básica, ele é um jogador de nome, famoso, tudo, e os outros que estavam lá cometendo, né, a mesma infração que ele. Eu ainda falei o seguinte. Eu vou seguir, eu quero ver o que vai acontecer, Rafael. Foi bem pontuado o que você falou pelo seguinte, eu particularmente, eu acho que deveria ter sido muito mais que 100 cesta básica pro Gabigol. Porém, ao mesmo ponto, eu concordo com você. Se todas as 300 pessoas que lá estavam for doar 100 cesta básica cada uma, que é o justo. Porque dentro da lei lá todos são iguais. Lá não tem Gabigol, jogador de Flamengo, lá não tem um empresário, lá mas não tem um peso, né? Tem um peso na parte mas pra lei, Rafael, a lei é igual pra todos. Então, 100 cesta básica pra cada um. Então a gente vai seguir isso aí, João Augusto, no dia 20 vai sair a decisão, ele vai ter que depor lá em São Paulo pra gente trazer então informações e seguir de perto isso aí. Deixa eu fazer, eu até penso, eu tenho assim a mesma opinião do Rafael. Eu vou usar aqui, Martinho, tem uma palavra bem antiga mesmo, sertaneja, dá uma fuçada no bolso dele. Ou ao invés de 100 cesta básica, ou dá 100 salários mínimos, você vai ter. Mas aí não tem. Aí teria que jogar para os outros também. A lei tem um princípio da igualdade. Não, mas os outros que estavam lá, Paulo Júnior, ele que foi convidado. Os outros, não sei se já faz parte, alguma coisa já estava. Ele foi convidado para ir lá. A não ser, eu acho que a penalização deve ser diferente, a não ser que tenha alguma outra coisa a mais do que aconteceu com ele que não tenha acontecido com os outros, que aí isso a gente não tá lá para apurar, né? É que assim, o fato para mim é mais relevante, o fato dele ser uma referência nacional. Querendo ou não, quantas crianças cortam o cabelo igual o Gabigol? Aí vê ele sem máscara, vê ele fazendo o errado, espelham num jogador desse uma atitude dessa. Então, pra mim, a pena dele pro Zezinho, que ninguém sabe que tava lá no cassino, realmente, vocês têm razão nisso aí, a lei é igual pra todos, ok. Só que eu acho que o peso de um Gabigol tá lá fazendo esse tipo de ação, fazendo uma coisa errada, reflete muito mais por conta que ele, querendo ou não, ele é uma referência para uma geração. Não, que reflete muito mais, não tem nenhuma sombra de dúvida. Tanto é que nós estamos falando dele aqui, ninguém citou os outros 299, sim, nem sequer eu sei quem são. Mas por isso da responsabilidade dele, eu acho que tinha que ser maior também. Porque ele querendo, é pro ônus e pro bônus. Então eu acho que a responsabilidade dele também tinha que ser maior. Aí ele teria que chegar depois, né? Que sair aí, então, ele ter que dar aí essas 100 cestas básicas, ele chegar e falar, não, a lei me mandou dar 100 cesta básica, só que eu vou doar 500 aí pra entidade, tudo. Aí tudo bem. Aí, você entendeu? Que pra ele não faz diferença, né? Não, claro que não. Pelo menos vai amenizar um pouquinho a imagem 100, dele. 500, 1000 cesta básica. O que é isso pra ele? Não é nada. Continuando então, vamos aqui, agora sim, voltando a falar de esporte, falando um pouco mais sobre os times que estão aí movimentando o mercado da bola. Parece que o Rafinha não ficou muito satisfeito com o Flamengo não, João Augusto. Rafael, ele, Rafinha,
acredito que ele que pisou na bola com o Flamengo. Por quê? Ele está falando aí que por questão política é que ele não permaneceu no Flamengo. Ele fala do Rafinha, ele disse que ele ia negociar, reduzir o salário, não o mesmo valor dessa última passagem dele pelo Flamengo, e houve alguma coisa, alguma situação política que uns da diretoria tinham o desejo em tê-lo novamente no Flamengo e outros não tinham o desejo. Enfim, então ele entende que foi política. E agora, eu acredito que faltou um pouco de personalidade pro Rafinha, um pouco de sensibilidade pro Rafinha. Peraí, vamos conversar, vamos negociar, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, eu acho que ele foi aí o pivô de toda essa confusão dele não voltar novamente pro Flamengo. Eu acho que o Rafinha ficou frustrado, essa que é a palavra mais correta. Por quê? Ele reduziu o salário dele para voltar pro Flamengo, ele negociou, teve aval, inclusive, do próprio Flamengo, ficou esperando, segundo ele, 35 dias esperando a decisão do Flamengo, chegou a ter proposta do Grêmio, não acertou com o Grêmio, enfim, ele queria jogar no Flamengo. Mas você acha que é um jogador que fica desempregado, Martinho? Não, mas eu ia continuar falando aqui, eu ia me perguntar aqui, por que ele saiu, por exemplo, da Grécia assim de uma forma rápida? Ele saiu do Flamengo para ir para a Grécia para ganhar 3 vezes mais. Aí menos de um ano depois ele já volta. Ou seja, não agradou na Grécia. Aí ele volta e quer, na minha opinião, do que eu penso, ele quis entrar no Flamengo, tipo assim, eu chego lá, eu volto, eu sou dono da carreira, o Isla que se cuide, e vamos que vamos, e aconteceu que não deu certo. Não deu certo por quê? A diretoria do Flamengo, mesmo ele tendo baixado, eles viu que poderia criar um certo clima no Flamengo. E o Flamengo é um time que no momento os jogadores estão juntos, estão no mesmo ritmo, então eles acharam por bem. Agora, o fato do Flamengo ter deixado ele na mão, se é que é assim que ele está entendendo, né? Faz parte do profissionalismo, não quer mais, se tivesse assinado o documento, era uma coisa. Mas aí, né? Viu, Martim, aí a gente tem que voltar lá atrás, quando ele foi embora para Grécia. Alguma coisa ele fez que ele descontentou alguém da diretoria. Não, a verdade é a saída dele. Não, mas a saída dele para mim já não precisa. Entendeu? Alguma coisa aconteceu. Porque para mim a saída dele foi justamente naquele momento que o Jorge Jesus saiu, falou que levaria Gerson, Bruno Henrique e tinha uma chance de levar Everton Ribeiro, levando os 3. Ele imaginou o seguinte: o último apaga a luz. Como no contrato dele tinha uma cláusula onde previa que ele poderia sair do Flamengo sem nenhum pagamento de multa desde que a proposta fosse da Europa, ele não pensou 2 vezes e foi. A questão foi essa. Ele viu que estava assim. Ele achou que realmente ia acontecer aquela debandada. O Jorge Jesus tinha ido e estava quase levando 3 jogadores. Ele falou: bom, da galera que estava aqui vai sair todo mundo. Ele recebeu a proposta para ganhar 3 vezes mais, falou tchau e benção. Mas ele só queria comer filé mignon. Vamos morder uma carne de pescoço, vai sair todo mundo aqui. Então ele pisou na bola do Flamengo. Eu concordo com você, que eu acho que ele não respeitou o Flamengo. Justamente. Aí eu concordo. Mas aí eu vou até pegar uma carona com você, João Augusto. Eu acho que ele pensou o seguinte: olha, esse time do Flamengo vai desfazer todinho, vai ficar um time, não vai ficar um time vencedor, não vai ter a mesma projeção que teve, então eu vou sair por cima, aproveitar o bom momento, entendeu? Já avisando que o Flamengo não seria o mesmo futuro. Eu concordo. Entendeu? O pensamento dele para mim foi esse, viu, Martinho? Então, como eu disse agora no começo da minha fala que ele está frustrado, é porque ele teve um pensamento egoísta na saída. Saída. Vou dizer, ele está errado? Não, não está errado. Ele tem família, tem uma série de coisas para pensar e foi para ganhar mais. Só que deu errado. Só que eu acho errado ele querer voltar, então. Então, é que eu tô dizendo, a culpa de dar errado não é do Flamengo, é única e exclusivamente dele. Né? Ele que assumiu a bronca de ir, achou que seria um caminho muito bom, como deve ter sido durante esse primeiro ano, não deu certo, lá voltou. Agora, ele tem que entender que na vida a gente perde e a gente ganha. As escolhas nossas é que vão fazer isso. Ele não pode, por exemplo, forçar que o Flamengo contrate, até porque poderia ser em desfavor de outros jogadores que estão lá também pleiteando a mesma posição. E você pode analisar, Martinho, fugindo um pouquinho do Flamengo, o presidente do Grêmio, o Bolzan, ele foi muito claro que o Grêmio, a princípio, não tem um interesse no Rafinha. Eu estava vendo agora de manhã, nós temos aqui o Vitor Ferraz, nós temos o Wanderson, moleque da base que vem mostrando qualidade, então nós não temos interesse em tê-lo aqui, o Rafinha, no presente momento, que quer salário bem lá em cima, não está assim, de acordo com a realidade, vamos falar, do Grêmio, e assim vai, assim por diante. Então,
Flamengo, ele não vai encaixar. E no Grêmio também agora não vai. Pra onde que ele vai? Não, mas ele tem mas agora. Ele joga em qualquer time. Peraí, um de cada vez. Convenhamos, ele tem o mercado brasileiro. Não, ele joga em qualquer time do Brasil. Ele vai pegar uma equipe grande aí, com certeza. Agora, o que chama atenção, gente, o que chama atenção aqui é que justamente aí voltamos ao ponto de origem da nossa discussão. Faltou respeito do próprio Rafinha com o Flamengo e não do Flamengo com o Rafinha. Hoje, ele não enquadra no que ele quer ganhar dentro do Flamengo. Ok. O que não poderia ter acontecido foi lá atrás, quando ele saiu. Se ele tivesse continuado, ele estaria ganhando o que ele queria. Claro, a saída dele foi crucial para ele. Exato. Isso é a realidade. Porque é muitos conselheiros, o pessoal que está junto na direção do Flamengo, não achou de acordo. Uns, para tudo bem. Para outros, não. Foi na saída dele, largou nós de qualquer jeito. E largou mesmo. Por mais que tinha essa cláusula onde previa a saída dele sem nenhum pagamento de multa, de imediato, se ele recebesse uma proposta da Europa, ele simplesmente, a primeira que veio, ele virou as costas, tchau e benção. Agora, pra mim, ele tem mercado sim, realmente, mas também não tá lá tão fácil assim, porque os times que mais precisam do Rafinha hoje, por tudo aquilo que eu analisei, é Vasco e Botafogo, justamente os times que não podem comprar. Não pode comprar. Vai de sacanagem. Não, eu tô falando de sacanagem porque não pode comprar. Não, mas aí o Rafinha precisa do cara, precisa. Martim, vai ter que agora o Martim sacanagem. Não, você vai falar que Vasco e Botafogo não precisam de Martim, porque não tem dinheiro. Martim, não, precisa. Mas tem time da Série A que precisa. Mas vem cá. Você tá jogando série, cara. Na Série A, vamos pegar, São Paulo compraria? Não, porque o São Paulo tem 3 laterais. Vamos lá, Palmeiras, quantos laterais tem? Grêmio não quer mais. Vamos por exemplo, Santos tem Sabino. Não, o Sabino é zagueiro. O Santos, pra mim, eu acho que seria uma boa. Hein? Pro Santos, eu acho que seria uma boa. Já vai diminuindo, já vai reduzindo. O Internacional, eu acho que ele teria mercado no Internacional. Tem o Rodinei que tá lá, Tem a dó. O Rodinei era reserva do próprio Rafinha. Concordo. Ô Martim, deixa eu só pegar a carona, Fala. Deixa eu colocar o Cruzeiro também, que você não colocou aí. Não. Cruzeiro, Vasco, Botafogo, o Rafinha tem que ajudar a pagar esse tipo. Não, eu mesmo pago meu salário, não ajudo mais alguém. Não. Se alguém precisar de alguma coisa. O que eu quero. Ei! O Cruzeiro é Série B, eu concordo, mas ele cai no mesmo problema do Vasco e Botafogo, que também são Série B. Não tem dinheiro. Martinho, eu compraria. Eu tô recebendo uma ligação aqui, o rádio de Mococa falou que tem interesse também no Rafinha. Olha, essa foi pra encerrar o programa. Vamos embora do jogo. Pra encerrar o programa, então, quanto fica, Martinho? Corinthians e Mirassol? Só pra lembrar, eu não disse que esse time tem interesse, eu disse que é os lugares que ele poderia se encaixar bem. Bom, qual é o jogo que você falou? Mirassol e Corinthians. Mirassol e Corinthians. O Mirassol vence 1-0 Corinthians. Mirassol vence? Tá. Mirassol vence. 1-0 Mirassol, então. Tá bom. Paulo Júnior. Corinthians 2-1. João Augusto. Corinthians 1-0. Você falou 1-0, Martim? Falei 1-0. Vou te acompanhar. Falei Mirassol 1-0. 1-0 Corinthians. Jogo de 1-1. Jogo de empate. Aí, ó. Tá aí. Amanhã a gente vai discutir aí. Amanhã nós vamos ver se Vamos ver se o Rafinha vai pro Vasco, Botafogo, Flamengo. Ou se o Fabrício de Lavas manda a proposta. Gente, vamos. Palmeiras ele não cabe, não precisa dele. São Paulo não precisa, os times grandes não precisam. O Grêmio já dispensou. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Os grandes times não precisam do Rafinha hoje. Vamos ligar pra Dona Rose lá, ué. Quem sabe ele Mas pra gente encerrar aqui, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, o Rafinha precisa dele. Precisa mesmo. Não, o Rafinha até que não. Mas os 3 times precisam do Rafinha. Mas todos os 3 com o mesmo problema, ninguém contrata. Bem, tá aí, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa.